Muito bom dia para você que está ligado na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. O Jornal Gente está no ar. Hoje é o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto de 2023, dia de restituição do imposto de renda, hein? Vai dar uma checada lá para ver se você não vai ser contemplado com a grana que vai ser paga hoje de restituição do imposto de renda. Nós vamos começar o Jornal Gente hoje falando do voto do ministro André Mendonça, um voto tranquilizador que trouxe para o Supremo Tribunal Federal argumentos importantíssimos na discussão do marco temporal. O ministro André Mendonça reconhece o marco temporal, empata o julgamento que está sendo realizado na Suprema Corte a respeito do questionamento de terras indígenas. O que o ministro André Mendonça trouxe no seu voto? E um ponto dele me parece fundamental para essa discussão. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou o caso Raposa Serra do Sol, e todos vocês lembram dessa demarcação de terra extemporânea que aconteceu há alguns anos, definiu que há um marco temporal. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: em 1988, o Constituinte reconheceu o marco temporal das demarcações de terra no país. 14% do território brasileiro hoje pertence aos indígenas e em relação a isso não há questionamento. Em relação ao restante do território brasileiro, nós temos a garantia da propriedade privada, títulos que foram concedidos e a história mostra exatamente como é que foi essa história. Não há questionamento porque todas essas pessoas agiram de boa fé. Naquele momento da demarcação da Raposa Serra do Sol, que segundo argumentos da época era um caso que estava em questionamento, por isso foi julgado depois de 88, foi reconhecido o marco temporal pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento. Agora, como a conveniência é outra, os ministros querem rasgar aquele entendimento e querem dizer... Não é a questão de questionar agora a Constituição Federal, de levantar dúvidas sobre o que quis ou não o legislador, apesar de estar muito bem claro para grande parte da sociedade que nós temos o reconhecimento do marco temporal nos artigos da nossa Carta Maior. A questão aqui é confrontar o Supremo com ele mesmo, com decisões que já foram tomadas, o que vai gerar ainda mais insegurança jurídica. Imagina só, o próprio Supremo Tribunal Federal passando por cima de uma decisão que já foi tomada com outros parâmetros em outro momento. Vamos acompanhar a lembrança que teve o ministro André Mendonça do voto sábio do ministro Menezes de Direito a respeito desse caso da demarcação de terras. No caso da identificação e da demarcação das terras indígenas, de todos os modos, diz ainda Menezes de Direito, estou convencido de que a definição da extensão da área, fruto da constatação do fato indígena, não abre espaço para nenhum tipo de revisão fundada na conveniência e oportunidade do administrador. A demarcação esgota, diz ele, a identificação, sendo vedada a sua alteração. Tem-se, portanto, que o procedimento demarcatório possui natureza declaratória. Nada obstante, tal natureza não permite, só por isso, a ampliação das terras já demarcadas, pois a posse indígena é um fato que, como pontuou o ministro Menezes de Direito, deve ser demonstrado. E uma vez aferido e constatado, somente enseja modificação quando verificada nulidade jurídica dentro do prazo decadencial. Esse é apenas um trecho do voto do ministro André Mendonça, como eu disse, trazendo aí o reconhecimento do marco temporal para essa discussão. Tem mais um ponto que ele levantou que foi muito importante e deveria ser aprofundado pelos ministros. Os argumentos trazidos para essa discussão são apenas da antropologia. Aqueles antropólogos que estudam a nossa história e que têm considerações a serem feitas. Mas outras áreas deveriam ser ouvidas nessa discussão, né? Historiadores, geógrafos, economistas, aqueles que também poderiam contribuir para o debate sem, claro, desmerecer o ponto de vista que todos os setores têm a respeito desse assunto. Nós vamos agora para Brasília, porque tem outro destaque chegando na abertura do Jornal Gente, outra notícia.